Olá! Hoje a gente vai falar de uma das mulheres mais sanguinárias da história, a Condessa Elizabeth Bathory, ou Elizabeth Bathory, a Condessa Sangrenta. Ela nasceu em 1560 e era filha de um soldado aristocrata e irmã do rei governante da Polônia. Sua família vinha de uma das mais antigas casas nobres da Hungria e seu símbolo era o desenho draconiano incorporado pelo rei Sigismundo na Ordem do Dragão. O clã Bathory obteve cavaleiros, juízes, bispos, cardeais e reis, mas entrou em decadência em meados do século XV com a linhagem de sanguínea real desfigurada por incesto, e a última classe da família possuía alcoólatras, assassinos, sádicos e satanistas. Vale lembrar que toda a história da Elizabeth é envolvida por boatos e lendas que podem ter sido aumentadas ou até mesmo moldadas ao longo do tempo, como toda história passada de boca em boca. Porém, algo de diferente aconteceu, pois toda lenda tem muitos ou algum ponto de verdade. Então a lenda diz que Elizabeth testemunhou coisas terríveis durante a infância, como a horrível visão de um homem sendo costurado ao estômago de um cavalo por um crime que ele cometeu, um castigo pelo crime de roubo que ele cometeu. E de acordo com a história, a pequena Elizabeth gargalhou de forma estridente ao ver a cabeça do camponês saindo do corpo do animal. Muitas das anedotas folclóricas sobre a sua infância são tentativas de explicar seus crimes posteriores, mas, detalhes à parte, Elizabeth provavelmente testemunhou um bocado de violência quando era criança. Naqueles tempos, era mais do que aceitável bater nos criados, e de acordo com a lei húngara, os camponeses eram propriedades dos nobres, e é possível que Elizabeth tenha presenciado algumas execuções públicas ocasionais. Além de inteligente e grotescamente despreocupada em relação à violência, Elizabeth era de fato muito bonita. Um retrato de 1585 mostra uma beleza sombria, delicada, com uma proeminente testa branca, Na época, as mulheres retiravam linhas de cabelo para parecer mais aristocratas, como a rainha Elizabeth I, olhando para o exterior do quadro com os olhos enormes e sinistros. Criada na propriedade Bathory, aos pés das montanhas Cárpatos, Elizabeth foi introduzida ao culto demoníaco na adolescência por um de seus tios satanistas. Sua tia favorita, uma das mais notórias lésbicas húngaras, ensinou a Elizabeth os prazeres da autoflagelação e outras perversões, mas ela sempre acreditou que no que se referia à dor, era melhor dar do que receber. Então houve um casamento arranjado. Aos 10 anos, Elizabeth ficou noiva do conde Ferenc Nasdad, um adolescente de 15 anos, filho de outra poderosa família húngara. Como era comum naquele tempo, Elizabeth se mudou para o palácio de Nasdad durante o noivado e aprendeu a administrar as imensas propriedades da família de seu marido. Há rumores que ela teve um caso com um garoto camponês durante esse tempo e ficou grávida e foi forçada a se separar da criança, tudo às escondidas. Enquanto isso, seu noivo castrou o garoto e o jogou aos cães selvagens. Verdade ou não, Elizabeth acabaria por desenvolver a reputação de uma mulher provida de libido voraz, e o jovem Nasdad logo se tornaria famoso por sua violência louca e criativa. Então, aos 14 anos, Elizabeth casou-se com um impetuoso noivo e em 8 de maio de 1574, diante de 4.500 convidados, essa festa extravagante durou 3 dias. Nasdad coroou o evento presenteando a esposa com o mais íngreme e solitário castelo da Hungria, o Castelo Szech, que lhe serviria de moradia. O castelo, construído em estilo gótico, ficava empoleirado no topo de uma colina. Nasdad não fazia ideia dos crimes que Elizabeth mais tarde cometeria nos salões escuros e isolados daquele lugar. Nasdad e Bathory eram agora um casal incrivelmente rico e de elevado status social, mas eles mal se viam. Demorou 10 anos para que tivessem o primeiro filho, o que era bastante incomum para os casais da época. A infertilidade de Elizabeth seria considerada uma razão aceitável para que Nasdad pedisse o divórcio, mas não foi a biologia que o manteve sem filhos por tanto tempo, foi uma batalha. 3 anos após o matrimônio, Nasdad deixou a fronteira húngara para lutar contra os otomanos, enquanto Elizabeth perambulava por seus muitos castelos a fim de supervisionar seus domínios e manter a contabilidade em ordem. Ela escrevia cartas educadas e respeitosas para o marido, com apenas um ou outro lampejo de sua personalidade forte mantida sob controle, como quando ela o repreendeu por viajar para a Transilvânia sem lhe informar. Embora Elizabeth e Nasdad não se vissem muito na época, eles criaram um interesse em comum bastante específico e com o qual passavam o maior tempo: torturar jovens criadas. Nasdad, é claro, estava mais do que familiarizado com a violência. Ele não conseguiria ser o cavaleiro negro da Hungria sem fustigar alguns inimigos em seu caminho rumo ao topo. E Elizabeth já tinha sua experiência com punições, pois comandava centenas de camponesas. Nasdad ensinou sua noiva a enrolar um pedaço de papel oleado, colocar óleo no papel, colocá-lo entre os dedos dos pés de uma criada desobediente e em seguida incendiar o papel.
uma brincadeira divertida que ele chamou de chutar as estrelas. Também supostamente teria comprado para Elizabeth uma espécie de luvas com garras que ela usava para cortar a carne de seus criados. Certa vez, ele supostamente cobriu uma jovem garota com mel e a forçou a ficar imóvel do lado de fora da casa, para que fosse piedosamente picada por insetos. Em suma, o Cavaleiro Negro foi uma fonte de inspiração para uma jovem sociopata impressionável como Elizabeth. Nasdaq não era o único parceiro de treinamento de Elizabeth. Em 1601, uma misteriosa mulher chamada Ana Darvolha se hospedou na casa deles para fazer companhia a Elizabeth. Os moradores locais a descreveram como um animal selvagem em forma de mulher, e ela ganhara uma reputação de bruxa. Uma vez que Ana chegou no castelo, a personalidade de Elizabeth começou a mudar. Milady se tornou mais cruel, disseram seus criados. Se Nasdaq ensinou Elizabeth a torturar, Darvolha ensinou Elizabeth a matar. A morte do marido. Em 1600 ou 1604, os dados variam entre essas épocas, o Cavaleiro Negro adoeceu e morreu. Então Elizabeth perdeu toda a moderação e os criados perceberam a mudança nela. A condessa estava ficando cada vez mais violenta e insaciável. Talvez fosse o estresse. Agora gerenciava propriedades enormes e não mais possuía o rápido retorno financeiro dos despojos da guerra. Nessa época, Elizabeth tinha 44 anos. Talvez estivesse recuando horrorizada com o processo de envelhecimento. A lenda diz que ela era incrivelmente vaidosa. Ou talvez algum tipo de psicose latente oriunda da infame endogamia dos Bathory tenha começado a rondar sua cabeça. Endogamia ou consanguinidade é o método de acasalamento que consiste na união entre indivíduos aparentados geneticamente semelhantes, ou seja, um incesto entre irmãos, o casamento, o acasalamento entre primos de primeiro grau que tenham o sangue igual, Então isso acarreta doenças consanguíneas. De qualquer forma, o que começou com um hobby compartilhado com Nasdaq e Darvolha rapidamente se transformou em uma total obsessão. E Elizabeth se tornou fanática por torturar e matar jovens meninas. Ela coletava essas jovens nas cidades ao redor de seus inúmeros castelos, crianças camponesas na flor da idade, com corpos fortes e descartáveis, e, quando terminava com elas, mandava jogar seus corpos por cima dos muros do castelo. Como antes, Elizabeth não trabalhava sozinha. Juntamente com Ana Darvolha, ela reuniu um medonho esquadrão de tortura. A enfermeira de seus filhos, Ilona Jó, uma velha amiga de Ilona Jó conhecida como Dorca, uma lavadeira chamada Katalin e um jovem desfigurado conhecido como Fixco. Darvolha, Dorca e Ilona Jó eram as mais cruéis do grupo e se orgulhavam de sua macabra criatividade. Fixco também ajudava, mas era muito jovem. Katalin era mais benevolente, tentava roubar comida para as meninas espancadas e certa vez ela mesma foi espancada quando se recusou a participar da tortura. Um dos rumores mais duradouros afirma que a condessa se banhava no sangue fresco das vítimas para preservar sua beleza e juventude. A história é a seguinte: certa vez, uma criada cometeu um erro ao banhar ou vestir Elizabeth, e a condessa esbofeteou a garota com tanta força que um pouco de seu sangue espirrou no rosto da Elizabeth. Depois de se limpar, Elizabeth percebeu que sua pele parecia mais jovem do que antes, perfeitamente suave, lisa, quase translúcida, e que ela pensou que nunca mais teria uma pele daquele jeito. Ela então criou a mania de ficar imersa em banheiras com sangue de virgens. Banho secreto, sempre às 4 da manhã. Muito sangue foi derramado no lar de Elizabeth, tanto que suas paredes eram todas manchadas. Elizabeth ficava tão ensopada de sangue que ocasionalmente tinha que parar a tortura para trocar de roupa. Embora sua atração por despir suas criadas e deixá-las nuas possa sugerir algum tipo de fetiche, e suas relações com Darvolha e o oculto possam, por vezes, focar na preservação de sua juventude, aparentemente o que a condessa realmente apreciava era a absoluta destruição de um corpo. Elizabeth estava matando tantas garotas que ela nem mesmo podia ser enterrada de forma adequada. As sepulturas rasas nos pátios às vezes eram violadas por cachorros, mas a condessa permanecia intocável. Então, como tantos assassinatos em série que vieram após Elizabeth, ela se tornou uma assassina imprudente e desorganizada que acabou matando as pessoas erradas. Em 1609, Darvolha, sua cruel colaboradora, morreu subitamente. Elizabeth começou a ficar sem dinheiro também. Ela agora estava recebendo conselhos de sua camareira Erzin Majorova, que, segundo rumores, era uma bruxa de floresta, uma camponesa local que entendia de ervas e possuía conhecimento sobre o oculto. Elizabeth percebeu que precisava de mais dinheiro e, reza a lenda,
uma fonte melhor de sangue, um sangue mais rico. A versão folclórica da história conta que o sangue camponês não estava mais atrasando o envelhecimento da condessa. Então, Majorova, a feiticeira da floresta, sugeriu que o sangue de meninas nobres poderia ser mais eficaz. Entretanto, o tempo de matança estava acabando para Elizabeth. Os pais começavam a esconder as suas filhas e quando ela aparecia nas cidades, à procura de empregadas, não havia mais nenhuma menina disponível. Talvez ela também estivesse um pouco sentindo fora de controle, um pouco vingativa. Havia apenas um problema. Camponeses eram fáceis de lidar, mas os nobres definitivamente tomariam algumas atitudes se suas filhas desaparecessem. Foi quando a Elizabeth teve a brilhante ideia de abrir uma escola de formação para jovens meninas. Uma escola de fachada, óbvio, né? As taxas para ingressar nessa falsa escola proporcionaram a Elizabeth um bom e necessário lucro e as filhas dos nobres forneceriam exatamente o que ela precisava. E Elizabeth nem se importou em pensar no plano até sua conclusão lógica. Dezenas de garotas mortas, pais poderosos enlouquecidos de preocupação. Elizabeth apenas conduziu um barulhento grupo de jovens aristocratas e acabou com elas, né? Quando os abastados pais começaram a questionar a respeito de suas herdeiras, a desculpa de Elizabeth colocou a todos no limite. Ela alegou que não havia restado nenhuma garota porque uma de suas colegas tinha tanto ciúme que assassinou cada uma delas e depois cometeu suicídio. E é desnecessário dizer que a essa altura a condessa não convencia mais ninguém. Na verdade, as pessoas estavam começando a enxergar bem à sua frente as evidências horrorosas de seus crimes. Meninas feridas entregando mensagens na cidade, garotas com mãos queimadas próxima à carruagem de Elizabeth, outras com rostos desfigurados caminhando com a comitiva da condessa, bastante abatidas. Até mesmo uma que, tendo escapado do castelo, correu para a cidade com uma faca ainda tremulando em seu pé. Por fim, sangue nobre foi derramado e famílias importantes estariam chorando. Era o suficiente para que o rei Matthias agisse contra Elizabeth e iniciou a investigação. Em fevereiro de 1610, o rei ordenou que seu palatino, George Thurzó, investigasse a condessa Bathory. Era uma situação estranha tanto para Thurzó como para Elizabeth, pois ele fora um dos melhores amigos de Ferenc Nasded, o Cavaleiro Negro, né, o marido da Elizabeth. E os dois eram tão próximos que em seu leito de morte, Nasded pediu a Thurzó que protegesse a esposa. E agora ele estava sendo convidado a procurar os podres de Elizabeth. Como indivíduo leal ao rei, ele deu início a uma investigação determinando a descobrir a verdade enquanto tratava a condessa da forma mais cortês possível. Centenas de pessoas confirmaram os terríveis rumores sobre a violência de Elizabeth, indicando que algo em torno de 175 a 200 garotas foram mortas. Eles falaram sobre gritos, sons de espancamentos, além de manchas de sangue nas paredes. Nenhuma das pessoas com quem Thurzó conversou eram testemunhas oculares, mas muitas notaram o elevado número de enterros que ocorriam nos arredores do castelo e perceberam que algumas propriedades de Elizabeth eram cuidadosamente protegidas. Convencido de que a condessa era culpada, mas hesitante em virtude da promessa onde fizera na cidade, Thurzó escreveu ao filho e aos genros de Elizabeth para pedir conselho. Os homens chegaram a um acordo secreto. Thurzó poderia continuar a investigar os crimes. Em contrapartida, deveria prometer que Elizabeth nunca seria levada a julgamento. Ela até poderia ser trancafiada e seus servos interrogados, mas a família queria evitar um espetáculo com a sua condessa maluca bem no meio do palco. Os filhos de Elizabeth não se preocuparam em insistir que ela era inocente. O castigo público nos envergonharia a todos, escreveu seu genro. Ninguém sabe com certeza quantas garotas Elizabeth Bathory matou. Seus cúmplices afirmaram que o número de garotas assassinadas variava entre 30 e 50, e eles sabiam disso por motivos óbvios. Enquanto os funcionários de um dos outros castelos de Elizabeth disseram que ela teria matado de 175 a 200 garotas. E no boca a boca, o rei ouviu que ela matou 300, e uma jovem testemunha afirmou que a condessa matou cerca de 650 mulheres, cujos nomes anotou em um pequeno caderno. Ilona Jó, Dorca e Fixco receberam a pena de morte, a condenação da condessa. Como prometido, Elizabeth nunca foi levada a julgamento, mas em vez disso foi condenada à prisão perpétua em seu próprio castelo encharcado de sangue. Vários pastores a visitaram apenas para encontrá-la furiosa e sem nenhum arrependimento de seus atos. Quando lhe pediam para pensar sobre o sofrimento que infligiu às pessoas, Elizabeth apenas grunhia, afirmando que seus parentes poderosos logo a salvariam. Elizabeth odiava Thurzó acima de todos, e quando tentava convencer seus parentes a libertá-la, continuamente atacava o palatino por encarcerá-la. Em determinado momento, Thurzó perdeu a paciência e vociferou contra ela. Você, Elizabeth Bathory, é como um animal selvagem. Você se encontra em seus últimos meses de vida,
Você não merece respirar o ar da terra ou ver a luz do Senhor. Você deve desaparecer deste mundo e nunca mais reaparecer nele. Que você encontre bastante tempo para arrepender-se de sua vida bestial à medida que as sombras a envolvem. Então, a Condessa Elizabeth Bathory morreu no dia 22 de agosto de 1614, depois de reclamar que suas mãos estavam frias. A última coisa que ela fez foi deitar em sua cama e cantar lindamente. Ela foi enterrada em solo sagrado, mas seu corpo foi posteriormente removido após queixas dos moradores e levado para a cripta dos Bathory. A cripta foi aberta em 1995 e nenhum vestígio de Elizabeth foi encontrado. Então é isso, gente. Essa foi a história da Condessa Sangrenta Elizabeth Bathory. E eu espero que vocês tenham gostado e obrigada.